Glórias a Deus, oportunidade maravilhosa de estar trazendo a mensagem do Senhor, desse Deus. Para começarmos, vamos orar ao Senhor, pedir direção. E logo depois pedir para minha esposa vir aqui, que a gente vai entoar um pequeno louvor. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu na tua presença, Senhor. Vai falar que tu és Deus, Senhor. Tu és Rei do universo, meu Pai. Que a tua glória enche a terra e enche o céu, meu Pai. Oh, meu Pai, toma, meu Pai, cada um aqui, meu Pai, que está alcançando a minha voz, Senhor. Oh, meu Pai, e me usa como tu queres, Senhor. Que eu, com os meus defeitos, não atrapalhe o teu poder de agir nesse lugar, Senhor. Oh, meu Pai, eu não tenho capacidade, Senhor, mas eu creio no Deus que capacita, meu Pai. Me dá graça, me dá força, meu Pai, me dá entendimento para falar o que a tua igreja precisa e que possamos sair daqui abençoados. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meu melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente Deus. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Glórias a Deus. Esse louvor tem muito a ver com a mensagem que vamos trazer hoje. E eu queria que os irmãos abrissem nas suas Bíblias. Livro de Gênesis, no capítulo 4. Esse louvor acompanhou a minha trajetória toda. Como servo de Deus, esse louvor foi e é o único toque do meu celular. Porque é um louvor de agradecimento a Deus. A sua letra diz que o quão grato nós somos e o quão Ele nos protege. E quando fala, o meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, porque a fidelidade do Senhor, ela não tem limite. Nosso Deus é fiel. Então, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, irmãos, diz assim: Abel e Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, estabeleceu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti,
agir, mas a te cumprir, dominá-lo. Irmãos, como meditação de hoje, eu tenho o título da minha mensagem: como você tem ofertado ao Senhor? É uma pergunta a todos nós, porque nós vamos aqui para começarmos a desenrolar o rolo do Senhor, que o Senhor tocou no meu coração, após o pastor ter me convidado hoje, após a nossa ceia. E aí nós vemos, para começarmos, Abel e Caim, dois irmãos, filhos de Adão, filhos de um grande homem, muito elevado espiritualmente, mesmo depois da sua queda, mesmo depois de ter saído, ser expulso do Éden. Filhos de Adão. E esses dois filhos são muito diferentes do seu proceder. É engraçado que há uma atitude e há outro outra. E nós podemos fazer também essa comparação nos dias de hoje. Nós vemos Abel, que pega das suas primícias do seu rebanho e oferece ao Senhor. E nós vemos Caim, que pega dos seus frutos e também oferece. Ou seja, ali vemos dois homens ofertando ao Senhor. Sendo que o Senhor, assim como o Senhor falou com Samuel, são palavras na Bíblia, são palavras-chave para a nossa vida espiritual, para o nosso desenvolvimento. Deus falou para Samuel: eu não julgo como o homem julga, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o interior. Assim Deus falou para Samuel, assim também Deus olhou e viu tuas ofertas, mas viu diferença nas duas. Não só do material, que um era o rebanho e o outro eram frutos, mas a qualidade e a intenção. Aleluia. Porque para o nosso Deus não adianta só parecer, tem que ser. Na nossa sociedade hoje, aparecer é suficiente. Eu aparento ser um homem de Deus, eu aparento ter unção, eu aparento ter poder, eu aparento ser crente, eu aparento ser salvo, e está ótimo. Tem pessoas que estão levando a vida assim há muito tempo, mas o meu Deus, que vê tudo, Ele está chamando a atenção de nós como igreja. Ei, eu não quero aparência, eu quero a essência, eu quero que você seja realmente o que eu quero que você seja, o que Deus planejou para que eu seja, para que você seja. Então nós temos que caminhar. Às vezes a gente entrou no modo automático na igreja. Eu vou fazendo as coisas por fazer. Eu pego, eu toco de qualquer maneira. Eu pego, eu prego de qualquer maneira. Mas tá bom. Tá no nível ali, nota 6, nota 5,5. Eu prego, eu chego aqui e faço as coisas limpo de qualquer maneira. Eu chego e uso o som lá de qualquer maneira. Eu louvo, mas tá ótimo. Ninguém está percebendo, porque está todo mundo achando que está bom. Mas para Deus, Ele que recebe, que avalia tudo o que a gente oferece aqui e lá fora, não está. Ou seja, Deus está querendo sacudir a mim e a vocês aqui, para que não caiamos nessa questão de só aparentar ser. Eu aparento, eu sou igual fariseu, eu boto a minha roupinha muito bonita e eu vou descendo de Jerusalém a Jericó. Mas aí tem alguém precisando de ajuda e eu só aparento, eu não tenho essência, então eu passo de lá, dá licença, não vou me contaminar, porque eu sou santo demais, eu sou sacerdote, eu sou um levita, e é esse que está vazio, é esse que Jesus chamou de sepulcro caiado, ou seja, por fora limpo, mármores e pedras maravilhosas e por dentro cheio de sujeira. Eu não quero ser um fariseu assim. E para você ver, para chegar no nível de um fariseu, precisa se estudar muito, precisa se capacitar muito, que eram homens entendidos, mas eles só não faziam a coisa acontecer. Entendia a letra, só não vivia a letra. Então não adianta. E aqui você vê dois irmãos morando na mesma casa, o mesmo ensinamento, o mesmo pai, a mesma mãe. E aí um vai oferecer de uma maneira e o outro oferece de outra. E é engraçado que aqui você vê dois tipos. É engraçado, quando Abel dá a sua primícia, que vem do hebraico bicurim, o seu irmão dá uma oferta, que vem do mishram,
que é oferta no hebraico. Ou seja, no hebraico são duas palavras para coisas que parecem ser iguais. Se a gente parar para analisar, parece que é igual. Os dois ofertaram. Um ofertou rebanho, outro ofertou fruta. Mas para Deus não é. Um deu a primícia, o primeiro mais importante. Ou seja, será que nós estamos dando a nossa primícia para Deus? Ou a gente está dando a nossa oferta? Do que sobra, do tempo que dá. A gente chega aqui no culto e a gente oferece aquele culto que a gente senta aqui, mas a nossa cabeça está lá fora. Eu estou com 1000 outras coisas muito mais importantes pensando e o culto está rolando. Qual foi o louvor? Não sei. Qual foi a palavra? Não sei. Como é que foi a oração? Nem sei. Mas eu vim aqui cumprir minha tabela, minha carteirinha está carimbada, presença para o homem. Deus não quer presença para homem. Deus não quer. Deus não precisa da nossa esmola. Deus quer o nosso melhor. Mas o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa capacidade intelectual, o melhor do nosso esforço. Quanto tempo você não fica de madrugada, às vezes orando, estudando, lendo a Bíblia, ouvindo um louvor, clamando e pedindo ao Senhor? Ou é só no momento em que as coisas apertam, que a gente passa no estreito e que começa a criar tempo para Deus? Você tem prazer realmente nas coisas do Senhor? Tua vida é assim, você trabalha, claro, você tem sua família, claro, você tem seus afazeres, seus projetos, tem sim, mas você tem um tempo para ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, como está escrito no Salmo, primeiro? Ou prazer na lei do Senhor, se você parar para ver na tua mente, está atrás de vários outros prazeres na fila, e eu tenho tanto prazer, e prazer na lei do Senhor está lá atrás. Então, quando você vem aqui e você vem adorar a Deus, você não consegue trazer o seu melhor, você não está ambientado a estar com Ele, a ler e falar assim: Senhor, não entendi isso aqui, olha, no Evangelho tal, o Senhor falou isso, me fala como é que é, eu quero entender isso, porque a gente tem que ter sede e fome da palavra de Deus. O que eu vejo hoje aí são crentes. Eu sou crente, mas o camarada não tem base de nada. E às vezes tem até carro, tem anos na igreja. Eu falo assim, eu não entendo quem é que consegue se esconder, porque isso é se esconder de Deus. Você pega um carro, você pega uma alta patente na igreja e você fica escondido, porque todo mundo acha que você é, mas você não é. Ou seja, ninguém vai falar de você não. O diácono Rodrigo, ele é diácono, então eu subentendo que ele é homem de Deus. E às vezes eu estou me escondendo de Deus na casa dele, botando minha roupinha de diácono, venho aqui e engano todo mundo. Mas Deus não quer isso, não. Deus quer te resgatar disso, dessa aparência. Deus quer fazer com que as coisas que aparentam, não que sejam realmente. Mesmo que tenha que quebrar o jarro, mesmo que tenha que descer a casa do oleiro, mesmo que Deus tenha que refazer, não importa, porque Deus não quer te perder, Deus não quer me perder. Então tem coisas que nós precisamos fazer. Então esse princípio, pare de fazer, de entregar só michã para o Senhor, oferta, mas entregue a primícia, que é bicurim, para que você possa ser visto para Deus. O seguinte, Deus olha e fala assim: esse me honra com o melhor dele. Ele, quando vai fazer alguma coisa para mim, ele não faz de qualquer maneira, relaxadamente. Não, calma aí, tá bom isso aqui mesmo, vou conheço esse louvor há 30 anos, nem preciso mais ensaiar, não tenho tempo para ensaiar mais com os varões, não tenho, então vai ser esse aqui mesmo. Aí a gente chega para Deus e entrega o louvor, eu entrego o louvor, e a igreja pensa que está tudo certo, mas Deus está vendo assim: tu podia fazer melhor, hein? Meu filho, eu esperava receber bicurim, mas você está me dando michão, está me dando qualquer coisa. E Deus não precisa de qualquer coisa, sabe por quê? Deus não é mentindo. O nosso Deus é Senhor do ouro e da prata. Ele não precisa da minha adoração. O Rodrigo está aqui, ou o outro para Deus é irrelevante. Mas sabe o que acontece? Ele ama, ele tem amor por nós, ele tem carinho e misericórdia. Então, com os nossos defeitos, nossas falhas, e ele vê o nosso coração. Se o nosso coração está propenso a ele,
Ele vai falar assim: eu vou usar o meu servo, eu vou usar a minha serva. Ela não é perfeita, ele não é perfeito, mas olha o esforço que ele faz para me servir. Olha só o que ele faz, a dedicação, o carinho que ele faz às minhas coisas. Deus quer pessoas assim para nos servir, para estar no seu altar, para estar na sua casa. Ele quer reaver, ele quer reacender o desejo e o prazer de fazer as coisas de Deus. Porque quando a gente vai fazer as coisas para o mundo, a gente faz com toda a nossa intensidade, porque a gente acredita. Ou seja, você só se entrega até com o que você acredita realmente. Se você não acredita, você até faz. Exemplo disso, vamos lá, vou dar um exemplo meu, para não falar dos irmãos, para falar de mim. Regiane acabou de fazer o almoço, a janta, e está lá, tudo sujo. Rodrigo, lava a louça para mim. Eu vou lavar a louça, mas eu estou com prazer de lavar a louça? Nem um pouco. Meu coração está naquela atividade? Nem um pouco. Mas a louça vai ficar limpa, vai ficar bem limpa. Ótimo, mas não foi com prazer. Mas para Deus não pode ser assim. Aleluia! Ó, irmão, você vai trazer um louvor. Ah, tá bom. Vai ser esse darpa mesmo aqui. Vamos lá. Ei, não faça isso. Glória a Deus. Tenha um particular com Deus. Você que está sentindo isso. Deus está falando com o coração de cada um aqui. Se chegou nesse nível, vamos parar e vamos reavaliar, analisar, Senhor, como foi que eu cheguei nesse ponto? Como foi que eu cheguei nessa frieza espiritual, onde eu não sinto mais nada? Eu só desenvolvo comportamento, eu faço as coisas, mas não sinto mais o seu espírito. Que triste coisa é alguém entrar nos atos do Senhor. Os louvores estão tocando, as pessoas estão pregando, e a pessoa está em outro lugar, não está sentindo nada. Aleluia. Está dormente espiritualmente. Então vamos falar, seguindo falando de primícias, porque Deus quer o primeiro, Ele quer o nosso. E a Bíblia fala, eu falei aqui de algo que aconteceu antes da lei, antes de Moisés, mas aí depois a lei vai instituir algumas coisas que são importantes, e a lei vai falar da primícia. E a gente tem duas datas importantes dentro do calendário de Israel, que é o dia da primícia e a festa da primícia. O dia da primícia é logo ali na semana da Páscoa. E nesse dia da primícia, o que acontecia? O que acontecia de especial? Acontecia o seguinte: a colheita estava começando a vir de cereal. E aí o pessoal vinha e pegava um molho, normalmente de cevada ou de trigo, e levava no templo. E aí apresentava para o sacerdote. E aí quando você apresenta aquilo ali para o sacerdote, é o começo, está começando a brotar. O sacerdote pegava aquilo ali. Ele fazia um movimento, pelo menos a cultura judaica diz que ele fazia um movimento de cima para baixo, de um lado para o outro, oferecendo aquele molho diante do Senhor, para que toda a colheita que viesse depois fosse abençoada. E não tem que ser assim conosco também? Não está sendo hoje? O que o pastor fez? Apresentou a Deus aqui a mesa. E a gente tem esse costume, é isso mesmo. Vou apresentar a Deus. Vou apresentar a Deus o meu melhor, para que Ele possa abençoar. Quando está começando aqui, ó, são centavos, são moedas, ou então é um trabalho, é um empenho. É um trabalho, uma coisa que eu acho muito interessante, como a minha esposa tem se empenhado naquele trabalho ali. E assim, eu não falei isso para ela, mas é interessante que ela está fazendo ali, é o melhor dela. Ela podia deixar para o dia seguinte para fazer, mas ela faz na hora. Ela capricha, ela pega, envia, irmão, tá bom, vamos lá, vamos fazer de novo. A pessoa podia fazer assim, ó, tá bom, tá feito aí, ó, tá a arte aí pronto, ó, já fiz, não é meu trabalho, é minha responsabilidade. Pessoal, só um exemplo, como tem vários irmãos, as irmãs que vão fazer a comida, você vê o prazer, o sorriso, tá servindo aqui, ó, a comidinha tá ótima, a irmã Lúcia. Então assim, as outras irmãs que participam, você vê um prazer, assim, ó, a comida tá aqui, ó, você quer comer? Não é assim. Então esse prazer em fazer algo para o Senhor, você consegue ser contagiado
Porque isso acontece na Páscoa, semana da Páscoa, os pães asmos. Passa-se 50 dias e vem a festa do Pentecostes. E a festa do Pentecostes é a festa da primícia. Muitas vezes a gente fala, eu sou pentecostal, mas a base do entendimento do que é. A base do entendimento do que é Pentecostes. Só. A gente não entende. A festa do Pentecostes é a festa que é comemorada 50 dias depois da Páscoa. E ali, o cereal já está pronto. Ali, a colheita já está forte. Ali eles estão apresentando, estão festejando. Porque o que foi apresentado há 50 dias atrás, mais ou menos, Deus, Ele está provando que Ele é Deus. Ou seja, se você é um servo de Deus que apresenta o teu melhor para Ele, no dia da tua primícia, que eu não sei qual é o dia que Deus tem para cada um de nós. Agora, quando chegar a festa, quando chegar o Pentecostes, vocês vão celebrar a grande colheita que Deus vai fazer. Essa igreja já está celebrando, porque nós estamos oferecendo a primícia para o Senhor, o melhor do nosso trabalho, do nosso empenho, do nosso tempo. A gente não está oferecendo o que sobra do nosso tempo, não, mas o melhor. Poderíamos estar fazendo muitas outras coisas, mas estamos em reuniões, em cultos, em visitas, em trabalhos, em prol do reino de Deus. E Deus, Ele está preparando um Pentecostes muito lindo, chamado da festa das semanas, ou no hebraico Shavuot. Ou seja, foi nesse dia que caiu o Espírito do Senhor e que eles falaram em outras línguas. Eles estavam comemorando isso. Ou seja, nesse momento em que Deus dá a bênção material, eles dão uma colheita muito forte, Ele também tem um derramamento do seu Espírito. Esse é o sentido profundo do Pentecostes. Pentecostes não é roda para lá e roda para cá, não. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Da maneira dele, Ele pode vir tomar aqui, tomar qualquer um irmão. Mas a base do Pentecostes nunca vai ser isso. Porque senão seremos crentes vazios. A base do Pentecostes é o seguinte: é crer no Senhor, oferecer a primícia lá para Ele, e 50 dias depois saber que Ele vai abençoar. E quando a bênção vem material, desce a espiritual, o Espírito Santo desce. E aquele homem que havia negado o Senhor Jesus por 3 vezes, ele prega e 3.000 pessoas se convertem. É isso aí. Sabe o que é? É quando eu e você não estamos no começo, que a gente não acredita na nossa caminhada, mas a gente quer. Que às vezes é assim, eu não confio ainda na minha chamada, mas eu quero, eu acho muito legal, eu acho bonito, eu entendo que é isso. E Deus vai trabalhando. Não dava nem nada escrito de Pedro aqui, mas Deus mandou falar de Pedro. E vai trabalhando com Pedro. E é engraçado que Pedro, um homem cheio de defeitos, igual a mim, igual a cada um de vocês, vai trabalhando, e é o que Jesus mais conversa e tem mais confiança. Tinha uma certa idade já, então a conversa era uma conversa. Às vezes Jesus desabafava com ele, conversava, e ele era o cara que falava: eu vou morrer por você, mesmo não tendo capacidade na hora de morrer, mas ele falava, ele brigava, ele defendia, ele tinha uma mão muito grande por Jesus, ele acreditava, ele só não tinha forças para fazer o que ele queria fazer, que era se colocar na frente. Ele tentou defender Jesus lá no Getsemane, como o pastor falou, cortou a orelha daquele homem de mal, depois Jesus colou. Ou seja, é engraçado que naquele momento Pedro puxa uma espada e corta. Agora você imagina Jesus, aquele que fala que é o Filho de Deus, está vindo pregar o Evangelho da paz, da salvação. Ele tem 12 discípulos e um anda 3 anos e meio com a espada. Jesus podia falar assim: ó, tira essa espada aí, senão você vai estragar meu ministério, as pessoas vão descredibilizar a minha chamada por conta da tua espada. Não, Jesus bancou a espada de Pedro. Sabe por quê? Não adianta tirar a espada da mão e a espada está no coração.
considerou pegar a espada. Então nós temos que entender o seguinte: uma mudança acontece na vida de dentro para fora, é nunca de fora para dentro. Tudo que é de fora para dentro é mentiroso. Deus trabalha de dentro para fora. Num determinado momento, Pedro percebeu que a espada não servia, porque ele começou a conhecer a verdadeira espada, que é a palavra do Senhor. E quando ele usou a espada pela primeira vez lá, com ousadia, 3.000 homens se converteram. Ou seja, às vezes a gente tem dificuldades. Deus sabe os nossos momentos e vai nos capacitar para isso. Temos que entender uma coisa: na lei de Deus tem 5 tipos aí, 5 tipos de sacrifícios, de ofertas, e todos esses 5 tipos aconteciam: sacrifício queimado, sacrifício de trigo ou de cevada, que é de cereal, o sacrifício de paz, sacrifício pelo pecado e sacrifício pela transgressão. Não sei qual desses 5 vocês vão fazer. O engraçado é o seguinte: o sentido, o desejo que você tem de fazer. Complementando aqui a história de uma mulher que também fez o seu sacrifício, fez a sua oferta e estava num período triste. Existia um homem que morava em Ramataim, Sofi, e esse homem casou-se com uma mulher, sendo que essa mulher não pôde ter filhos. Ele batalhou muito para que essa mulher pudesse ter filhos, tentaram muito e não conseguiu, mas ela não tendo filhos, a lei permitia que ele casasse de novo, e ele casou com outra mulher. E aí Ana tem que passar por uma vergonha, que é ter Penina dentro de casa, porque ela não consegue ser mulher suficiente para dar filhos ao seu marido. E aí nesse ponto, todos os anos eles iam ao templo oferecer os seus sacrifícios, porque todo homem tinha que ir pelo menos uma vez ao ano ao templo, e o templo daquele tempo não era em Jerusalém. E nesse momento ele ofereceu um sacrifício, sempre dava porção dobrada para sua esposa, para compensar a falta de filhos. E ela não conseguia ficar feliz. Por quê? Qual a mulher que vai ficar feliz se o maior sonho da vida dela não é realizado? Qual homem que fica feliz se o maior sonho da sua vida não é realizado? Me fala, é uma frustração muito grande. E ainda mais, se ele casa com outra mulher, e essa mulher lhe dá 10 filhos. Penina deu muito filho para ele, 10 filhos. Ele fala: eu não sou melhor que você do que 10 filhos. Não é a questão dele, é a questão dela. Ele era um grande marido, mas ela, como mulher, ela não se sentia uma mulher completa. E muitas vezes a gente não se sente completo com algumas coisas da nossa vida e olha para o lado e vê pessoas que, pelo contrário, na sua falha tem muitos excessos positivos. Eu queria tanto isso, eu não consigo. Aí tu olha o irmão, a irmã consegue, prospera no que você tem dificuldade. E isso tem afligido muitos irmãos hoje, dentro e fora da igreja. E o que Deus fala para isso? Deus, ele observa, e Deus vê oportunidade no momento da tua tristeza, da tua falha, da tua necessidade. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que te ama. Mas Ele quer, saber o quê? Ele quer que você o conheça de verdade. E aí como é que Ele faz para que Ana o conheça? Ana vai um tempo que começa a chorar. Todo mundo ofereceu sacrifício, está todo mundo bem, menos Ana. E eu posso estar falando com pessoas aqui na igreja hoje. Está todo mundo feliz, mas eu não estou feliz, eu não estou bem. Eu estou aqui dentro, mas eu não estou bem. Deveria estar, mas não estou. Deus sabe o que Deus quer que você faça? Você chora e entregue para Ele. Faça igual a Ana. Ana começou a chorar, ela foi para o cantinho e começou a chorar. Mas ela não chorava escandalosamente, não. Ela chorava no canto dela, mexendo somente a sua boca. Mas ali passava um sacerdote que não estava mais na presença de Deus. Era um religioso, como a gente tem muito aí na vida. Religioso. O religioso sai para trabalhar dentro da casa de Deus. Sabe por quê? Ele não julga nada espiritualmente, é só pela aparência. Ele olhou aquela mulher ali, vai pecar. Só pode ter pecado. Mulher, por que você continua embriagada, dando-se ao vinho? Ou seja, já jogou, está em pecado, está bêbada. Por isso que está daquele jeito ali.
Muitas vezes a gente julga as pessoas só na nossa aparência e cometemos pecados muito grandes. E Eli, o sacerdote responsável por aquilo tudo, foi o que falou. E a mulher podia dar uma resposta para ele, que ela estava amargurada, né? Quando a gente está amargurado, às vezes dá a resposta dura, mas ela estava tão cansada, ela falou assim: não, Senhor, eu estou aflita de coração, minha alma está ansiosa. E quantas vezes você se sentiu assim? E se você está sentindo assim, você está entendendo o que ela sentiu naquele momento. E aquele homem ficou sem graça. E aí passou-me pela minha cabeça também aquela frase muito preocupante, que as pessoas falam: e vigia, hein, garoto? Vigia, hein? E vigia. Não precisa saber o que está acontecendo comigo, antes de abrir um bocão e falar besteira, porque às vezes a gente joga a pessoa para fora da casa de Deus por causa disso. Eu odeio esse termo, porque esse termo é meio pejorativo. É como se a pessoa estivesse sabendo o erro da outra e falando: vigia, hein? Tipo, eu te vi, eu sei. Ninguém sabe de nada. Procura saber, meu irmão está precisando de ajuda. Como é que está? Como é que a gente tem que fazer para ser imitadores de Cristo? Julgar, o mundo julga, a gente também vai julgar. A gente tem que abraçar e ver, tentar ajudar e tratar. Se está errado, procurar botar no caminho certo. Não passar a mão na cabeça de erro, não, mas tratar, ajudar, está junto. Calor humano. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ou seja, está todo mundo na mesma circunstância. Ninguém está muito mais forte quanto o super-homem, não. Então a gente tem que estar ali pedindo a Deus para não cair, para estar firme. E aí eles oram, depois ele entende. Ele vai lá e ora por ela, mas ele é um sacerdote. Ele tinha um chamado de Deus. Ele falou assim: vai-te em paz e que o Senhor te conceda aquilo que está no teu coração. A Bíblia fala que só essa palavra fez com que a mulher mudasse o semblante. Ou seja, tem palavra que muda. Não está acontecendo nada, você não viu nada, mas você sente aqui com fé que vai acontecer. É a semente germinando, é a semente de fé, é a semente de fé que a palavra produz. E aquela mulher volta para casa, volta lá para Ramataim, seu filho, com seu esposo. E a Bíblia fala que eles oraram à noite e dormiram juntos. E naquela noite o Senhor se lembrou dela. Eu acho muito lindo porque o Senhor se lembrou, como se o Senhor se esquecesse. Não. Deus não se esquece de nenhum de nós. Em nenhum momento somos nós que nos esquecemos dele. Mas ela fez um pacto com Deus. Deus vai usar assim: então agora é um pacto, me chamando para a tua batalha, a gente vai ter resultado. Ela falou assim: Senhor Deus, ela orou Deus de Israel: Senhor Deus, se o Senhor me der um filho varão e tirar essa vergonha da minha casa, da minha vida, eu o darei para todo sempre, para te servir. Ela ofereceu o seu melhor e ela mexeu com o coração de Deus. Deus olhou e falou assim: nossa, Nazaré está me dando um filho que ela tanto queria. Ela queria que apagasse a vergonha dela, que ela não fosse mais chamada de maldita, que ela não fosse mais chamada de amaldiçoada. Porque assim era uma mulher que não podia ter filhos naquela época. Ou seja, o que é que você quer que seja tirado de cima de você? Que nome que estão te dando? Pela autoridade do Espírito Santo, não está escrito isso aqui. Que nome que está em cima da sua vida que você quer que seja retirado? Faça um pacto com o Senhor. Chame Deus para a sua batalha, para a sua briga, para a sua vida, para que Ele possa tirar. E a Bíblia fala que passado um ano, ela concebeu e teve um filho, e deu o nome de Samuel. E o nome do filho representa tudo que ela passou. Samuel quer dizer: o Senhor ouviu, o Senhor ouve, porque ela clamou para Deus. Deus ouviu, ela engravidou e teve filho, Shinael. Então Deus, Ele ouve quando você clama de verdade a Ele e te responde. Tira a sua vergonha quando você faz um pacto. E ela ofereceu o melhor. Ela ofereceu o seu picurim para Deus. E para fechar, não vou levar muito tempo, mas para falar do eterno, do santo, do Deus que está acima do que podemos contemplar, mas que um dia nos veremos face a face com Ele. Um dia Ele vai nos chamar
E eu espero que esse dia vai ser um dia maravilhoso. É um misto de medo, de prazer, de felicidade. A Bíblia fala que Deus, Ele queria religar-se ao homem, mas existia um pecado que atrapalhava. Mas um dia, Deus vendo que não tinha o que fazer, que só o seu sacrifício poderia nos trazer de novo, Ele manda Jesus vir na terra. E aí, João, ele vê Jesus e ele fala o seguinte: esse é o Cordeiro de Deus que nos traz a paz. Ou seja, essa é a oferta, esse é o ícone de Deus que nos traz a paz. Jesus é a oferta pura, imaculada, que veio aqui na terra para a gente poder se religar ao Senhor. Porque aí você vai, tudo do hebraico é interligado. A palavra sacrifício do hebraico se chama korban. Vem da palavra do hebraico do original, da raiz karov, que quer dizer o seguinte: o sacrifício religa. Então o korban de Deus nos religa a Ele novamente. Então toda vez que a gente sacrifica a Deus, nós fazemos uma religação de algo que foi perdido. Mas o sacrifício de Jesus é um sacrifício único, perfeito. Não precisa ser feito anualmente, não precisa ser feito semanalmente. Foi feito uma vez, para todos, sempre e sempre. E todo aquele que acredita que quando Ele morreu naquele madeiro, Ele trouxe vida e salvação para todos nós, a tua vida mudou, e a tua vida vai mudar. E eu falo, se entrega ao Senhor hoje, não deixa para amanhã. Sabe por quê? O amanhã é uma ilusão. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Mas eu sei sim que se eu estiver ligado à videira verdadeira, eu terei uma eternidade pela frente. Quem crê que vai ter uma eternidade com o Senhor Jesus? Quem crê que vai estar com Ele? Que vai tê-lo face a face? Que vai beijá-lo? Que vai sentir aquele alívio? Valeu a pena. Valeu a pena tanta coisa que a gente passou. Valeu a pena humilhações, lutas, batalhas. Valeu a pena, pastor. Porque quando Jesus nos chamar, tudo vai ter valido a pena. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mensagem de aprendizado muito interessante, né? Eu louvo a Deus porque nessa quantidade, qualidade que nós estamos aqui, a gente tem aprendido bastante. Eu louvo a Deus pela vida do Rodrigo, do Diácono Rodrigo, que está com essa caixa de sabedoria. Então eu louvo a Deus e tenho uma honra de chamar, como chamo